momento de encontro com a espiritualidade, com esses amigos tão queridos, com a nossa família, que aproveita desses momentos para nos... Então, esses amigos que nos atendem, nos amparam, nos aguardam com muito carinho, né? E nos recebem com essa mesma sensibilidade de amor que Jesus nos ensinou. Que cada tarde que nós nos propomos a estar ouvindo o Evangelho de Jesus, aprendendo suas lições, nós estamos nos predispondo, nos colocando em sintonia com o alto, com a espiritualidade, para que essa energia, essas vibrações amorosas possam chegar perto de nós mais intensamente, que nós nesses momentos, possamos estreitar esses laços amorosos, fraternos, e receber as bênçãos de que viemos em busca. E essas bênçãos nos são oferecidas na medida, muitas vezes, não da nossa necessidade, mas da necessidade que Deus propõe para nós, que é a nossa melhora, que é o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento espiritual. É essa a proposta do alto. Então, muitas coisas que não conseguimos, estamos conseguindo algo melhor, com certeza. Então, por esses momentos, por essa tarde de amor, por essa tarde de esperança, de alegria, de encontro com os amigos, nós vamos então cerrando suavemente os nossos olhos para aproveitarmos esses momentos tão preciosos que a espiritualidade nos oferta. Vamos agradecendo a Deus, ao Senhor da vida, pela oportunidade dessa encarnação, pelo nosso desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento na jornada evolutiva. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por nos trazer as suas lições, o seu Evangelho tão precioso, que através dela nós refletimos, vamos nos melhorando e nos reeducando espiritualmente, que é essa nossa proposta da encarnação. Agradecidos que somos, também a espiritualidade amiga, aos emissários de Jesus, que aqui estão para nos atender às solicitações cabíveis diante da lei eterna de Deus, de causa e efeito, que nos atendem, nos amparam, nos consolam, agradecendo por todo esse carinho, que se desdobra além desses momentos, além dessa tarde abençoada que desfrutamos, durante toda a semana, durante o nosso sono físico, esse atendimento fraterno que a espiritualidade nos propõe. E por isso é que nós vamos procurando prestar bastante atenção em mais uma página do Evangelho de Jesus, que enquanto nós ouvimos, esses amigos já estão nos atendendo, atendendo aqueles que viemos por eles também, pedindo em nome deles, e aproveitando esses momentos para refletir, reflexionar e aurir essas energias abençoadas. Que assim seja e que Jesus nos abençoe na tarde de hoje. Então vamos lentamente retornando, abrindo os nossos olhos e prestando atenção na Marilena, que vai fazer a palestra na tarde de hoje, falando do Evangelho e a mulher. Ou é a mulher o Evangelho? O Evangelho é a mulher. No fim, deixa o pessoal chegar, senão a gente chega. Ah, tá. Eu sou baixinha, acho que dá. Certo. Aqui em frente. Certo. Boa tarde a todos. Que Jesus nos ilumine.
nos proteja e nos ampare para esta tarde de hoje, para conseguirmos, pelo menos, né, aproveitarmos um pouquinho mais a palestra da tarde de hoje. Então, nós vamos ler hoje, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier e de Manuel, o Evangelho e a Mulher. E, então, Paulo nos diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, carta aos Efésios, de 5 a 28. Está muito baixo? Mais alto. Então, muitas vezes, Paulo tem sido acusado, né, de mandar cartas assim, meia duras, com excessiva severidade, né, a todas as igrejas sobre o elemento feminino que ele tem mandado. Inclusive, ele tem chocado mesmo até alguns aprendizes nas igrejas, e que inclusive achando que ele está praticamente, né, elevando muito a mulher em relação àquela época, como ela era tratada. E então ele fortalece sempre a defesa da mulher em todas as cartas que ele envia para as igrejas. Nós sabemos que Paulo também fazia parte, né, como judeu que ele era, inclusive de todas aquelas crenças que ele tinha, né, a respeito da mulher, porque a mulher naquela época era um elemento muito submisso, utilizado praticamente como objeto de uso, né? Não tinha o valor que a mulher deveria ter, né, que tem hoje em dia, que deveria ter naquela época. E Paulo justamente aprendeu isso através de Cristo, porque Cristo é que começou justamente colocar a mulher no patamar que ela merecia, né? Porque ela estava muito aquém, né? Simplesmente com toda aquele tratamento que ela recebia, né? Simplesmente ela não era praticamente nada naquela época, né? E então Jesus foi justamente aquele que defendeu o legítimo feminismo, mas o legítimo nesse sentido, sem politicagem. Porque hoje em dia nós sabemos que no século passado a mulher também quis, né, muitas coisas, inclusive suplantar até o homem em determinados aspectos, né? Com esse feminismo, com essa política toda, né? E simplesmente nós verificamos que isso, veja bem, trouxe inclusive sérios problemas no século passado e nesse século também para a mulher. Porque a mulher, ela não tem que superar ninguém. Assim como o homem também naquela época não tinha que superar ninguém. Eles tinham justamente que caminhar os dois juntos, né? Como se fossem os verdadeiros companheiros, edificantes de um lar, né? Para que conseguissem, inclusive, levar adiante aquela família e uma boa formação da família. E nós sabemos que no judaísmo antigo, então, justamente a mulher não era assim tratada dessa maneira. Tanto é que Salomão tinha 600 mulheres, simplesmente fora as concubinas que ele tinha. Então nós verificamos que praticamente a mulher não era nada para eles, era um objeto, estava ali para simplesmente satisfazer os seus prazeres, né? E com Jesus é que veio justamente elevar a mulher no seu patamar que ela merecia, né? No seu lugar que ela merecia, né? Então, através do quê? Porque havia muitos abusos naquela época em relação à mulher. E apenas o homem era considerado. O homem tudo fazia, simplesmente ele ditava as regras e tinha, inclusive, o poder de vida e morte sobre a mulher e sobre os filhos também. Então, era um tratamento assim, né, muito injusto naquela época. E o Evangelho de Jesus nos mostra, ele que nos veio trazer justamente essa elevação da mulher no lugar que ela merecia, né? E nós vemos na figura de Maria Santíssima, né? Como ele tratava a sua mãe, como ela tratava, inclusive, seu filho. Que até nos últimos momentos, quando todos abandonaram, quando ele foi crucificado, quem estava do seu lado era Maria Santíssima. Então, eram as mulheres que estavam do seu lado,
justamente, né, a mãe, inclusive, né, porque uma mãe sabe o quanto um filho sofre, né, e naquele momento só ela poderia entender a dor, né, de um filho. E nós sabemos também na conversão de Maria Madalena, que simplesmente naquela época ela seria morta pela própria atitude, né, e pelo próprio estilo de vida que ela levava. E praticamente foi Jesus que resgatou, né, quando lhe perdoou e houve aquela conversão de Maria Madalena, que ela acabou se convertendo. E também as irmãs de Lázaro, na bondade das irmãs de Lázaro, nas senhoras de Jerusalém, também que ele foi, inclusive, instruindo e ensinando a maneira de como tratar as mulheres. Porque até aquela época, né, as mulheres não eram tratadas como ninguém. E ele simplesmente, naquele resgate todo, trouxe para toda a humanidade, né, toda essa, inclusive, essa visão que hoje em dia nós temos a mulher, graças a ele, né? Então foi ele e foi Paulo de Tarso que justamente batendo bastante sobre isso, né? Quando ele escrevia nas cartas aos Efésios, mandando recado para as igrejas, inclusive todas, né? Como consolidador desse movimento de valorização da mulher, que ela não tinha, né? E nós verificamos que ele conseguiu levantar a mulher justamente no lugar onde nós estamos atualmente, graças a ele, né? E a Jesus. E hoje em dia o homem reconhece, então, as mulheres, nós somos reconhecidas como mãe, como irmã, né? Como, inclusive, esposas, como filhas. Então, justamente por quê? Porque Jesus colocou a mulher justamente no lugar que lhe era devido. E não simplesmente, né, deixando... Falta muita coisinha, sabe? Porque ainda nós somos discriminadas em determinados aspectos. Mas, praticamente, às vezes, por culpa da própria mulher, que às vezes não sabe, inclusive, se impor, né? E começa com o feminismo, assim, através de uma política errônea, né? Se ela soubesse realmente, aos poucos, né, trabalhar nesse sentido, talvez ela conseguisse muito mais do que... né? E nós sabemos também que no Livro dos Espíritos, nós que temos essa doutrina, que professamos essa doutrina, nós sabemos que nas questões 200, 201 e 202, né, Kardec nos diz que a mulher, veja bem, que o espírito não tem sexo. Para que aquela discriminação na antiguidade? Se justamente nós não, veja bem, esse espírito reencarna ora como homem, ora como mulher. Por que isto? Porque ora nós necessitamos de ter experiências como homens e ora nós temos necessidade de ter experiências como mulheres. Porque, embora, veja bem, cada um às vezes tem um ponto de vista diferente. As mulheres possuem determinadas características que às vezes, e sensibilidade, que às vezes justamente o homem não tem, né? Determinados aspectos. Isso por quê? Porque como aquela geradora, como mãe, a gente consegue, inclusive, às vezes, né, ter um sentimento, às vezes, até maior. Não que o homem também não seja importante como pai, né? Pela própria sensibilidade da mulher. Às vezes a mulher é mais sensível. Ela tem, inclusive, a capacidade de captar determinadas minúcias que o homem, às vezes, como muito prático, às vezes não consegue. Então, por isso, o sexo, ele, veja bem, nas encarnações, ele nos dá a oportunidade de adquirirmos várias experiências. Então, por isso que nós não podemos... Imagina só na antiguidade, eles achavam que só, né, os homens tinham direito. Hoje nós sabemos que tanto homens como as mulheres têm direito. E tanto, veja bem, né, tanto uma encarnação nós podemos ir como homem, como mulheres também, dependendo da nossa programação lá em cima, né, do que nós temos que ver. Agora, e Jesus nos veio mostrar justamente através do Evangelho, justamente esse papel. E nós sabemos, né,
que muitas vezes a mulher, pelas próprias características, ela é não só provedora de um lar, mas também justamente, né, aquela conciliadora, aquela que traz a harmonia, a paz, quando ela tem uma boa formação, isto é, né? Porque em determinados casos não, mas a pessoa que tem uma boa formação, ela às vezes é até a provedora de um lar. Quantas vezes mães solteiras são abandonadas, mães com vários filhos são abandonados e elas conseguem levar adiante desenvolver inclusive todas aquelas atividades fora do lar, dentro do lar, com boas orientações para os filhos, sem que esses inclusive se desviem do caminho do bem, né? Então a gente vê a importância que essas mulheres também têm, né? Quando na falta de um companheiro, ou quando o companheiro perde um companheiro antes do tempo, né? Que a espiritualidade recolhe inclusive, né? Que às vezes ela se vê à frente de inúmeras tarefas, inclusive que eles são, inclusive tarefas femininas e masculinas, e ela consegue desenvolver tudo isso muito bem, né? Ela tem, assim, mais facilidade de adaptação, o que é muito mais difícil, às vezes, para um homem, né? E nós sabemos também que nós temos várias figuras também importantíssimas como mulheres que foram. Nós temos a Ana Nery, que foi uma enfermeira que se dedicou bastante, tanto é que ela é justamente, né, como é que se diz, a protetora das enfermeiras, né? Temos também, inclusive, a faculdade para conseguir ser enfermeira, porque as mulheres eram discriminadas em determinadas épocas, né? Até o século passado. Depois com essa bandeira toda feminina, que também as mulheres, né, acabaram defraudando aí, até excedendo, né? Acabaram, né, extrapolando inclusive, né? Acabaram perdendo aquele sentido, aquela direção. Mas Ana Nery foi importantíssima também como enfermeira, né? Nós sabemos também que, além de Ana Nery, nós temos a Anália Franco. A Anália Franco foi uma educadora. E como foi educadora? Ela foi uma professora logo cedo, né? Se formou professora. Inclusive, ela fundou abrigos para menores, né? Para mãe solteira, para menores. Ela tinha colônias regeneradoras também, para inclusive acudir as pessoas que necessitavam de um tratamento especial, né? Várias creches também, escolas maternais. Então, tudo isso foi importantíssimo. O papel dela foi muito grande na parte educacional, né? E até hoje ela é reverenciada no meio espírita, porque justamente ela optou pela nossa... A gente lembra muito da Anália Franco porque ela optou justamente pelo kardecismo. Ela era kardecista, assim como seu marido também. Eles se converteram ao kardecismo. E, né, é uma fé muito grande que eles tinham. E eles trabalharam em várias obras espíritas. Então, nós verificamos a importância também de várias mulheres, elas que começaram praticamente tudo isso, né? Lembramos também da irmã Dulce, né? O trabalho dela, assim, importantíssimo na Bahia, que ela teve, né? Que praticamente ajudou a todos, né? Sem, assim, nenhuma exceção. Porque praticamente essas mulheres, elas não tiveram uma vida familiar. Mas, como o caso de irmã Dulce e de Madre Teresa de Calcutá. Mas, em compensação, elas tiveram uma família muito grande, que praticamente fazia parte, acho que até da família espiritual que elas pertenciam, né? E Madre Teresa de Calcutá, nós sabemos que ela era uma monja, e no fim ela pediu para o Papa deixar de ser monja, justamente para se tornar uma irmã de caridade, das mais humildes e mais simples de todas, para justamente fazer o quê? Para poder, numa situação de pobreza extrema. Porque a igreja tinha é isto. E como monja ela não podia, ela ficava reclusa, né? Ficava muito reclusa. E como, veja bem, quando ela estava praticamente assim, nessa outra missão, que ela se despojou de tudo e pediu ao Papa para que ela saísse, né, dessa condição de monja, ela praticou assim com maior humildade tudo que ela podia. Então ela se despojou de tudo. Ela não tinha nada praticamente quando ela morreu. Apenas vestimenta, algumas pecinhas íntimas ali que ela usava no momento. Mas nada além disso, né? Então ela foi também importante porque o que ela fazia, né?
ela acabava, a tarefa diária dela era simplesmente angariar donativos, dar de comer aos pobres e cuidar dos doentes. Então, e principalmente dos leprosos. Então, tudo isso foi importantíssimo. Todos, ela, apesar dela ter vivido na Índia, né, mas ela acudiu a todos, assim, sem distinção nenhuma. Então, foi uma obra muito bonita, assim, cheia de caridade. E nós sabemos que, além disso, ela trabalhou muito em favor da paz, né? Tanto é que quando o pessoal falava sobre as guerras, sobre tudo que houvesse assim, de violência, um dos pensamentos principais dela era este: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. Então, nós verificamos que por tudo isso, nós verificamos, né, que nós devemos a quem? Ao mestre que nos soube orientar, colocar a mulher no seu devido lugar, para que pudéssemos cada vez mais trabalhar em prol, no mesmo patamar de igualdade do homem, né, em prol de toda essa humanidade. Tanto é que nós verificamos que várias mulheres, inclusive, exercem cargos importantes, principalmente nas casas, inclusive, que atende em todos os lugares. Quer sejam em casas espíritas, em casas protestantes, que elas têm os seus grupos de orações, têm os seus grupos que amparam, inclusive, as pessoas que necessitam, inclusive, de donativos, de caridades, embora os protestantes, às vezes, só acolhem o pessoal da própria religião. Mas as casas espíritas praticamente atendem a todos. E justamente o trabalho da mulher, que é justamente a mulher que está sempre à frente de todo esse papel tão importante que é, e conquistado nós graças a quem? Graças a Jesus e, inclusive, né, Paulo, que tanto, né, acabou pregando a importância da mulher e consolidando a mulher onde nós estamos hoje em dia, no lugar que nós estamos, né? E que a mulher merece também hoje em dia, né? Então, eu acho que tem alguma questão mais para falar? Tem alguma coisa? A Leda tem bastante coisa para falar. Vamos lá. Fale. A Leda tem bastante. Em frente e abaixo. André Luiz, né, através da mediunidade de Chico Xavier, ele nos fala muito da mulher, do carinho, dessa sensibilidade que a Maria Helena falou da mulher, do recebimento dos espíritos que chegam no nosso lar, né, aquele carinho materno. O próprio André Luiz, espírito, foi recebido por Dona Laura para explicar para ele, para falar. E a espiritualidade nos conta também que há no plano espiritual uma escola de mães, as mãezinhas substitutas, né, para receber aquelas crianças que desencarnam precocemente, que estão no plano espiritual, porque a obra de Deus é imensa, né? Ela estua em todo lugar. E há esse carinho com essas crianças, né, que desencarnam precocemente, são amparadas por mães substitutas que fazem cursos no plano espiritual. E mãezinhas que vão reencarnar também. Aprendem a psicologia, a pedagogia no plano espiritual. Então, por isso que às vezes a gente fala pessoas muito simples que a gente vê e que dão mães excelentes, que são excelentes educadoras, né? Então, tudo isso é fruto de um estágio na espiritualidade. Então, a gente vê que nós aqui é uma continuação. E a Leninha está falando de toda essa transformação que começou com Jesus, o feminismo. Jesus foi o primeiro feminista, porque até Jesus era a lei de Moisés, né? Era a lei do olho por olho, dente por dente. Só condenava a mulher. Tanto é que à época de Jesus, a mulher, se saía fora da sua linha, ela era apedrejada, ela era morta, até morta. Então, Jesus veio dar essa dimensão, essa importância à mulher. Mas nós sabemos que tudo isso é um processo social. Nós, no nosso aprendizado, como é que nós fazemos?
quando nós chegamos aqui? Primeiro nós abrimos os olhos, vamos tomando o leite, que é líquido, depois é a papinha, depois é a comida, e assim nós vamos engatinhando. E esse processo do feminismo também é assim. Primeiro é aquela revolução. A mulher não sabe como lidar com a sua liberdade, até que vai, pouco a pouco, aprendendo, evoluindo espiritualmente e aprendendo o seu verdadeiro papel, que não é de disputa, que não é querer um lugar superior, inferior, é ao lado. O Divaldo conta numa das suas palestras, né, Divaldo, aquele orador espírita, ele diz assim, que ele fala que atrás de todo grande homem está uma grande mulher. Aí Joana de Ângeles, que é feminista, e ela é a mentora, o guia do Divaldo, ela chegou perto dele e falou, como é, meu irmão? Por que atrás? Aí o Divaldo falou, ela começa atrás, depois ela passa para o lado e caminham juntos. Então não é atrás, não é ao lado, não é na frente, cada um tem seu papel. Como na obra de Deus tudo é perfeito, cada um de nós temos o nosso papel, não somos mulheres, estamos mulheres, não são homens, estão homens, né? Então cada um de nós, espíritos, vamos ter que experienciar todas as sensações, as sensibilidades, né? Enquanto houver necessidade. Né? Tanto é que quando o homem é mais sensível, mais delicado, a gente diz assim, parece uma moça. É verdade. Por causa Pela própria, delicado como uma moça. é verdade. Porque nós temos os dois hormônios, masculino e feminino. Então, em alguns se desenvolve mais um tipo desse hormônio e no outro não. Às vezes a gente tem que contrabalançar. É verdade. E dependendo também da evolução espiritual, né? Porque tem homens que são, pela própria evolução espiritual, do próprio espírito. A doçura de Jesus. Ele era firme e doce, meigo ao mesmo tempo. Mulheres que são bem, Já tem uma características mais masculinas, inclusive, pelo adiantamento do próprio espírito. Porque se o espírito é mais evoluído, ele é mais sensível, tanto homem como mulher. Porque se a mulher, veja bem, o espírito da mulher é mais evoluído, então ela é muito mais sensível. E às vezes mais abrutalhada, por quê? Porque não é tão desenvolvido assim na espiritualidade. Então, dependendo do nosso adiantamento espiritual também, influencia também. a mulher é mais masculinizada, virado, né? Ela que manda, Justamente pela falta de sensibilidade. Só duas observações. Em relação ao ano, tinha 600 mulheres oficiais e 400 concubinas. 400 concubinas. E a própria história do judaísmo mostra, né, que além de esposas, né, o judaísmo permitia que tivesse concubinas. Então, é o caso de Davi, né? Davi e o caso de Jacó, né? Que teve duas esposas. Teve duas concubinas. Isso. E tem mais uma coisa que é importante observar, que a mulher no ministério de Jesus sempre teve um papel preponderante, embora os evangelhos não revelam assim com tanta clareza. O caso da mulher adúltera, que é designado por Madalena, nos evangelhos não diz que é Madalena, Maria Madalena. Isso foi inserido como uma cultura na igreja a partir do século III, quando o Papa Alexandre I começou a divulgar essa cultura de Madalena como mulher adúltera para diminuir a importância da mulher no ministério da Igreja Católica. É por causa de Maria. Exatamente, ressalta Maria e diminui a importância do ministério da mulher. Tanto que Maria Madalena, ela é apontada pela história paralela, por todas essas informações que existem, que se pegam nesses escritos, inclusive alguma coisa do caso de José, que Maria Madalena era considerada como uma verdadeira discípula de Jesus. E ela foi a primeira discípula a pregar aquilo que Jesus trazer a boa nova. Trazer a boa nova. E foi a primeira a quem Jesus se apresentou, né, após o seu sacrifício
essa De dúvida. valorizar, e corroborar com o que a Maria Helena falou da importância da mulher no Evangelho. Certo. Acho que alguém tem mais alguma colocação para fazer? Vamos então, né, passando a outra parte do nosso encontro, da nossa reunião da tarde, as nossas vibrações. Então vamos cerrando suavemente os nossos olhos e mentalizando a figura doce e serena de Jesus. Como a lição da tarde é a mulher o Evangelho, vamos mentalizando também a mãe de Jesus, Maria, endereçando a ela o nosso apelo de amor, de paz pelo nosso planeta, pedindo pelos lares do planeta que possa haver a concórdia, a paz, o entendimento, pedindo pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças, pedindo à Mãe de Jesus por aqueles que estão deixando a terra, partindo para a espiritualidade, e também por aqueles outros que estão chegando para cumprir a sua missão. E vamos mentalizando na figura de Maria, entrando no nosso lar, iluminando o nosso lar, e pedindo a ela que abençoe os nossos familiares, nos abençoe, abençoe os nossos propósitos de melhora. E assim, nós vamos agradecendo por mais uma tarde de aprendizado, de amor, essa bênção espiritual que recebemos e sentimos quando deixamos essa casa espírita, pedindo que essa paz permaneça durante toda a semana, que possamos ter na figura de Maria, da sua doçura, o eixo do nosso comportamento, que ela possa ser a bússola segura que nos aporta ao seu Filho amado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E agora, antes de partirmos por passe, nós vamos dar um aviso da casa que os cursos estão iniciando. No dia 7, que é o próximo sábado, às 14h30, já inicia o curso mediúnico, no próximo sábado. E o curso básico já iniciou, de primeiro ano, da doutrina espírita, é às quintas-feiras, às 19h30. Tá? Então, uma boa tarde a todos, uma ótima semana, que Jesus nos abençoe.